Silvers Rayleigh é o antigo imediato e braço direito de Roger. Além disso, ele é o responsável por ensinar a Luffy e a nós leitores os conceitos que envolvem o Haki. Um personagem tão importante assim jamais teria uma alcunha sem um significado relevante, mas até agora nada nos foi revelado sobre o porquê dele ser conhecido como Rei das Trevas. Talvez tal epiteto venha do seu controle absurdamente refinado do Haki. Pode ser também que Rayleigh seja o antigo rei de um reino que já conhecemos. Ou quem sabe essa alcunha não se dê por um papel fundamental que ele desempenhou no passado, seja ao lado de Roger ou até mesmo antes de conhecê-lo. Nesse vídeo vamos desvendar o porquê de Rayleigh ser conhecido como o Rei das Trevas. Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje vou trazer para vocês mais um vídeo e dessa vez vamos falar dele, vamos falar do Rayleigh. Vou levantar apenas nesse vídeo 4 teorias para tentar justificar o porquê ele é conhecido como o Rei das Trevas. Então se você aí gosta do personagem, já vai deixando aquele like que ajuda pra caramba, até também se inscreve aqui no canal. Estamos chegando no meio do ano já, fevereiro de 2021. Tá logo ali, já tá batendo na porta e você ainda não faz parte dessa tripulação? Se junte a nós também, checa os links na descrição, grupo do Facebook, Discord, outras redes sociais e simbora agora pra esse vídeo. E a primeira teoria que levantaremos aqui é o Haki do Armamento Absoluto. Como todos nós sabemos, o Bosoushoku Haki é uma habilidade que visa tonificação corporal através de um revestimento invisível em torno de si, potencializando suas capacidades ofensivas e defensivas. Após o time skip, essa habilidade passou a ser representada pela tonalidade escura no membro revestido pela técnica. Poderosos usuários do Haki do Armamento são capazes de tonificar seu corpo por completo com a habilidade, como já vimos nos exemplos de Vergo e Pika. Pode ser que o Rayleigh possua o melhor refinamento do Haki do Armamento entre todos os seus usuários, sendo assim capaz de criar uma camada muito densa, muito poderosa, o tornando praticamente invulnerável. Dessa forma, a alcunha Rei das Trevas se daria graças à sua habilidade incrível com o Bosoushoku Haki, que teria um revestimento tão espesso e escuro que seria remetida às próprias trevas. E aí eu fiquei pensando, imagina só se a quantidade de Haki que o Rayleigh revestisse em seu corpo fosse mais do que ele próprio conseguisse aguentar, ou seja, uma quantidade de Haki gigantesca. Dessa forma, a gente poderia ter um efeito visual parecido com, por exemplo, o que a gente viu nas espadas de Zoro e também na espada de Gold Roger. É tanta energia canalizada ali, tanto Haki, que ele simplesmente vaza. Então no caso do Rayleigh, isso aconteceria com o seu próprio corpo, então ele exalaria, emanaria uma aura escura, talvez visualmente parecido com, por exemplo, a Yami Yami no Mi que vemos com o Barba Negra, e dessa forma sim, ele seria remetido ao Rei das Trevas. A segunda teoria é a força equivalente à de Roger. Roger era alguém extremamente respeitado pelos seus próprios companheiros e pelo mundo, mas como vemos no flashback de Oden, seu temperamento é jovial, buscando aproveitar a vida como uma grande e divertida jornada. Rayleigh precisava fazer um contraponto a isso para manter a ordem na tripulação. Assim como Ben Beckman é a lua e Shanks é o sol, Rayleigh e Roger também se completavam. O Rei das Trevas era uma peça fundamental para apoiar seu capitão e dar as diretrizes para o bando dos piratas do Roger. Não como alguém severo e tirânico, mas como alguém respeitado e capaz de contrapor a atitude algumas vezes negligentes de Roger. O Roger era mais extrovertido, ousado, uma pessoa radiante que tá sempre fazendo as coisas por achar divertido, enquanto Rayleigh era mais oculto, pensativo, uma pessoa equilibrada que tá sempre fazendo as coisas para manter o controle. Devido a essas personalidades, Roger e Rayleigh formavam a dupla ideal. Você pode até compará-los a Shanks e Ben Beckman, ou quem sabe, até mesmo com Luffy e Zoro. E vale a pena lembrar, como aprendemos em Kuroko no Basket, quanto mais forte é a luz, mais forte é a sombra. E essa lógica pode sim nos dizer que Rayleigh era tão poderoso quanto Gold Roger. Dessa forma ele seria um equivalente ao seu antigo capitão, alguém tão poderoso
quanto Gold Roger. Mas enquanto um era o rei dos piratas, que estava ali para brilhar aos olhos de todos, o outro era o rei das trevas, alguém que vivia na oculta e governava nas sombras. A terceira teoria aponta Rayleigh como rei de um antigo reino. A grande maioria dos personagens de One Piece que possuem rei em sua alcunha são, adivinha, olha só que surpresa, realmente monarcas. No capítulo 908, entendemos que a alcunha de Kuma, rei tirano, se dá por ele ter sido o antigo rei do reino de Soburt. Elisabelo II, rei do reino de Prudence, é mais conhecido como rei lutador. No Visual Vivre Card de Diávolo Pizarro, descobrimos que ele foi rei de um antigo reino do North Blue, mas devido à sua tirania e agressividade, ele foi deposto desse cargo. E adivinha, sua alcunha é o Rei Corrupto. O rei de Dressrosa, Rikudo III, é popularmente conhecido como o Rei dos Milagres. Então, como a gente pode ver, a grande maioria dos personagens que possuem rei em seu epiteto são realmente monarcas. É claro que existem exceções, como por exemplo, nosso querido músico Brook, o Soul King, como é conhecido ao redor do mundo, e também o próprio Gold Roger, que é conhecido como o rei dos piratas. Mas como existe esse histórico de personagens que possuem rei em sua alcunha serem realmente monarcas, o Rayleigh sim pode ter sido rei de um antigo reino. Afinal de contas, ele é o Rei Leif. O que eu tô fazendo com a minha vida, meu irmão? Outro ponto interessante é que quando o Roger chama ele para a tripulação, o Rayleigh diz que sua casa foi incendiada, por isso ele mora num barco. E será que essa informação não poderia ter alguma relevância, visto que o Oda não joga coisa assim ao acaso e o Rayleigh foi um personagem muito importante? É algo realmente a se pensar, e se essa teoria for verdade, a minha aposta é que o antigo reino que o Rayleigh era rei ou um príncipe é onde atualmente o Mihawk habita. Um lugar escuro, sombrio, sem dúvida, um reino de trevas. Inclusive essa ilha que o Mihawk tá, né, se chama Kuraigana e foi uma vez parte de um reino chamado Shikearu que caiu há anos atrás. E voltando ao Haki, a última teoria é a do Haki do Rei Supremo. Seguindo a lógica de que Rayleigh é quem ensinou a Luffy e a nós os conceitos do Haki, sua alcunha pode sim estar relacionada a essa técnica. O Haki do Rei exala uma energia expansiva ao redor do seu usuário que algumas vezes é retratada como uma espécie de redoma. O Haoshoku Haki do Rayleigh pode ser absurdamente poderoso e possuir uma coloração negra. Dessa forma, a alcunha de Rayleigh seria atribuída a ele graças a esse poder. Rei porque ele tem um domínio, um controle absurdo do Haki do Rei e das trevas, porque quando ele utilizasse essa técnica, quando ele emanasse essa habilidade, seria uma forma de uma enorme esfera escura. E aí talvez o Rayleigh possua o Haki do Rei mais poderoso que já vimos dentro de One Piece, refinando a técnica até um patamar acima dos demais, alcançando um nível quase divino para essa habilidade. E esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você aí tenha gostado, tá? Não esquece de deixar aquele like que ajuda pra caramba, se inscrever também no canal se você não é inscrito e acionar esse belo sininho que tá aqui, aciona esse sininho e claro, deixa o seu comentário sobre as 4 teorias que eu citei aqui, afinal você pode ter uma quinta, uma sexta, uma sétima ideia sobre o porquê de Rayleigh se chamar o Rei das Trevas. E se você acertar, claro, você vai ser o brabo da rodada. Então muito obrigado por me acompanhar até aqui e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Valeu! Haki do Rei do Rayleigh.